dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então, Eu gostaria de ter, eu fiz um exame, o médico falou que eu estava pré-diabetes. Então, eu fiquei com medo que depois disso eu não fiz mais o exame, né? Não sei se aumentou, se abaixou. Então, eu gostaria de uma alimentação para mim que eu possa comer sem medo, sem susto, sem nada. Eu queria me alimentar melhor. quando que você fez esse exame, Marli, que o Ai, médico já falou que estava na faz algum pré-diabetes? tempinho, uns 7 meses, mais ou menos. E você lembra quanto que estava? É 148. 148, a gente já está passando do pré-diabetes e indo pro diabetes, né? Mas, dentro desse valor, como foi provavelmente a primeira vez que identificou isso, o médico acreditou, e eu também acredito, que é possível você reverter. Né? Sim. Então, por isso que ele falou que você estava na pré-diabetes, não estava estabelecido ainda o diabetes para você. Isso. Então, ele falou, e o que ele recomendou para você na época? Atividade física, manter assim, não comer muito doce, né? Mas eu gosto do pãozinho, né? Isso que me preocupa de manhã. E o que você fez? Então, eu segui as orientações dele, né? Eu tô fazendo exercício físico, né? Até matriculei na aula de natação e tô mantendo assim, não comer muita coisa, né? Doce, né? Evitando um pouco, né? E comendo mais coisas assim, salada, o arroz, né? Continuo, diz que não é bom, mas continuo, feijão. E os carboidratos. O que você está fazendo de exercício? Eu sei que você me perguntou da alimentação, mas eu estou fazendo aqui procurando ter uma visão geral, porque uma coisa depende da outra. Então, é mais assim mesmo, musculação. Sobre a alimentação, você falou assim, eu queria saber o que eu posso comer sem medo, sem culpa, né? Na verdade, você pode comer qualquer alimento. Certo. Todos os alimentos que você gosta, você pode consumir sem medo. E, na verdade, o medo, esse sentimento de, às vezes, culpa, pode acontecer, de culpa por comer um alimento que, você sabe que é errado, igual você falou do arroz. Eu tô comendo arroz, eu sei que é errado. Eu tô comendo pão, eu sei que eu não devia. Sim. Esse sentimento de culpa, ele acaba fazendo mais mal do que o próprio alimento. O ser humano, ele não sabe lidar bem com a culpa. A gente não gosta de sentir culpa. Verdade. E quando a gente sente culpa, é como se a gente estivesse numa situação de perigo, numa situação de erro. Né? E a gente acaba liberando hormônios que vão fazer com que o corpo jogue mais açúcar no sangue. Puxa vida. Porque a gente tenta aliviar. Além do mais, a gente tem mais vontade de comer doce. Sim. Porque desde a nossa infância é muito comum, não sei se isso aconteceu com você, mas quando a gente era criança, a maioria de nós aprendeu que a comida acalma, que o doce acalma. Sim. A gente aprendeu que uma aguinha com açúcar acalma. Quando a gente chorava, quando a gente era bebezinho, a gente chorava. A primeira coisa que as pessoas fazem, os adultos fazem, é dar comida para o bebê. Porque a gente, né? A primeira coisa, será que ele está com fome? Então a gente dá uma mamá, né? Dá a comidinha para ver se o bebê acalma. E às vezes a comida acalma mesmo. A chupetinha, né, no mel e dava. Pra acalmar, né? Eu também. A minha mãe conta que minha avó fazia isso também. Que ela ficava brava. Olha só. Passava a chupeta no mel, no mel, mesmo. Então a gente criou essa ligação afetiva com o alimento. Sim. Então, às vezes, quando a gente está triste, quando a gente está cansado, quando a gente está preocupado, quando a gente está com sentimento de culpa, a tendência é que a gente procure algo para comer. Sim. E a tendência também é que a gente procure os alimentos que dão energia rápido, como o mel, o pão. Né? O doce, exatamente. Porque são alimentos que fornecem energia rápida. Então, o que eu costumo falar muito para os meus alunos é que cada problema tem a sua solução. Um problema que a gente tem, que pode acontecer no nosso dia a dia, é a fome. Como que a gente resolve a
fome? Com comida. Com comida. Então, se você está com fome, você come. E, Gi, o que eu tenho que comer quando eu estou com fome? De preferência que seja uma alimentação variada, com carboidratos, proteína, gordura. É legal também a gente incluir fibras. E por que a gente precisa fazer essa combinação? Por que a gente precisa deixar a nossa refeição mais completa? Para que a digestão seja mais lenta. Quando a digestão é mais lenta, o açúcar ele cai devagarinho no sangue e o seu pâncreas não precisa trabalhar muito para retirar esse açúcar no sangue. Porque como está caindo pouquinho açúcar no sangue de vez, falei certo, pouquinho açúcar no sangue de cada vez, um pouco de insulina que o seu pâncreas libera consegue fazer o trabalho dele. E ele vai fazer esse trabalho muito melhor se você ainda tiver massa muscular. Por isso que eu falei, parabéns, é isso mesmo, precisa fazer a musculação. Tá? O que você precisa evitar? Comer só carboidrato. Ou comer muito carboidrato. Existem dois índices, né? Dois números que a gente precisa ter na mente e lembrar quando a gente vai se alimentar. É o índice glicêmico e a carga glicêmica. Gi, o que é isso? O índice glicêmico é a velocidade com que o açúcar cai no sangue. Então, se você come um doce, vamos pegar aqui um bombom, né? Um brigadeiro, um doce, que é o filão. Quando a gente come esse doce, ele tem um índice glicêmico alto. Você come, ele vai fazer uma digestão super rápido, vai cair um montão de açúcar no seu sangue e o seu pâncreas vai ter que trabalhar bastante para tirar esse açúcar do sangue. Quando a gente faz isso por muitos anos e por um longo período, né? Muito tempo da nossa vida, vai chegando lá na frente, na nossa idade, o seu pâncreas ele já está cansadinho de tanto trabalhar, porque a gente comeu muito doce, né? Verdade. Muito doce e isolado. A criança chora, a gente dá um docinho. Então o pâncreas vai cansando e ele vai perdendo a sua eficiência. Ele não consegue produzir mais tanta insulina porque ele já trabalhou demais. E aí a gente vai caminhando para o diabetes tipo 2. Falência. Uma falência do pâncreas. E a gente tem uma outra situação que é a carga glicêmica, que também leva ao diabetes tipo 2, que é quando a gente consome muito carboidrato. Então, mesmo que você tenha uma refeição mais colorida, se você colocar muito carboidrato no seu prato, uma desproporção, né? Muito mais carboidrato do que salada, do que proteína, do que gordura, né? Muito arroz, muito macarrão. Vai lá e come 2 pães de uma vez. Aí a gente tem uma carga glicêmica alta. A gente tem muito açúcar de uma vez só. E aí o seu pâncreas vai ter que trabalhar muito da mesma forma. E aí uma outra coisa que pode acontecer é engordar. Quando a gente come muito, e aí não importa qual é o alimento, muito carboidrato, muita proteína, muita gordura, e a gente tem mais gordura no nosso corpo do que músculo, a gente tem o que a gente chama de resistência à insulina. Existem outros quadros que a gente pode falar no outro momento que também causa resistência à insulina, mas a gente tem que tomar cuidado com o exagero, porque senão a gente tem mais gordura no corpo, o nosso corpo ele não consegue utilizar toda essa energia que a gente come, a gente engorda e o corpo tem mais dificuldade de remover esse açúcar no sangue.